Olá, é um prazer estar com vocês hoje no curso de especialização em cidades resilientes aos desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Jorge Terrones e trabalho como consultor técnico de preparação para desastres e ponto focal para a ação humanitária no escritório da UNDRR para as Américas e Caribe. O seminário que vamos abordar em linhas gerais apresenta o tema da ação humanitária e resposta a desastres, especificamente comigo, o quadro teórico e as diretrizes internacionais para a ação humanitária na gestão de desastres. Sem mais delongas, vamos começar. Não podemos falar de ação humanitária se não revisarmos pelo menos rapidamente os 4 princípios de ação humanitária que toda organização deve respeitar. Então, a primeira é o da humanidade, que é a mais evidente, pois se refere ao fato de que, quando tentamos ajudar aquelas pessoas que precisam de nossa ajuda, devemos sempre tratá-las como seres humanos com dignidade e respeito, e sempre procurando garantir e encontrar maneiras de garantir assistência e proteção da sobrevivência dessas pessoas da melhor e mais rápida forma. O segundo é o princípio da neutralidade, que é de bastante importância, pois estabelece que os agentes humanitários, que veremos quais são, não devem tomar partido nas hostilidades ou se envolver em controvérsias de natureza política, racial, religiosa ou ideológica. Para dizer de certa forma, não tomar nenhum lado ou partido em um conflito, em uma disputa política, etc. Isso nos garante que poderemos continuar ajudando aqueles que precisam, não ficando à margem destes tipos de parcialidades. E por falar em parcialidades, a próxima delas é a imparcialidade, o próximo princípio. E agora sobre como a ajuda humanitária deve ser entregue de forma justa e imparcial, independentemente de gênero, raça ou etnia. Esses não são fatores que devemos levar em consideração para decidir a quem ajudar. O único fator a se ter em conta é a necessidade. Portanto, se alguém precisa de ajuda, essa pessoa, independentemente dos fatores mencionados anteriormente, ou outros que não estejam aqui, devem ser ajudados e assistidos. E, finalmente, temos a independência. Então, como a organização, como representantes de agentes humanitários, devemos sempre pensar de forma independente, nunca atuando como instrumentos de política externa, embora tenhamos doadores transparentes e publicados nas páginas da web do Sistema das Nações Unidas, por exemplo. Não podemos deixar que a origem dos fundos determine o porquê de como fazemos as coisas. Então, você deve sempre se manter longe de influências políticas, econômicas, militares e de qualquer outro tipo, na verdade, para filtrar a assistência. Então, é sempre bom começar por isso, porque são os princípios que nos regem que devemos manter sempre. Quando ocorre um desastre, os países, os governos nacionais, são a primeira linha de gestão e, obviamente, não podemos esquecer as comunidades, que são a primeira linha de resposta. O primeiro a atender à emergência que os afeta. Mas o governo nacional é a primeira autoridade a estar presente. O governo através das suas divisões locais, municipais e nacionais. Então, os desastres, em muitos casos, e principalmente na nossa região, acaba sendo um fardo enorme que ultrapassa a capacidade existente nesses governos locais. Por isso, em muitos casos, será necessário solicitar ou receber assistência externa. Então, quando essas emergências humanitárias ocorrem, que são um fardo enorme para as autoridades nacionais, o governo nacional, você pode fazer o seguinte. Para começar, criar uma autoridade nacional de gerenciamento de risco de desastres para liderar a coordenação ou ação humanitária também, que depende de como se configura cada país e, de preferência, seria ideal para eles fazerem isso antes que algo aconteça. Não esperar ocorrer uma emergência para acionar esse mecanismo. Evidentemente, contará com um relacionamento com a comunidade de ONGs, a Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e quaisquer outros órgãos de coordenação existentes, pois historicamente aprovaram seu valor na sociedade. Trabalhar em estreita colaboração com a equipe humanitária do país, que veremos mais adiante e vamos comentar do que se trata.
E bem, nem sempre as coisas saem como você espera em relação aos esforços do governo nacional. Então, o governo terá o poder de solicitar a organização de iniciação e coordenação de assistência humanitária internacional dentro do seu território. Isso é claro e importante entender de que sempre no pedido de autorização, a necessidade decorre do governo nacional quando sua capacidade foi excedida. Então há um tratamento diferente, mas o governo sempre tem autoridade para solicitá-lo. Então, a magnitude do desastre, quando excede a capacidade de um governo, envolve ou requer uma série de outros atores humanitários. Entre eles temos, por exemplo, agências governamentais nacionais, sistemas de socorro locais, organizações não governamentais como a Cruz Vermelha e a Crescente Vermelha, exército, setor privado, doadores, agências das Nações Unidas, etc. Então, esses são alguns dos atores que veremos na coordenação humanitária, e a coordenação como tal é extremamente importante e é um dos melhores métodos para maximizar a eficiência de todas as operações de assistência humanitária. Este é o ciclo de programação humanitária, que talvez já tenha ouvido falar, e se não, podemos reforçá-lo juntos e tem algumas etapas que são importantes para levar em conta, como, por exemplo, começarmos com a análise em que vamos entender o que aconteceu, o que é que está acontecendo e o que vai ser necessário, e isso é um processo cíclico, como você pode ver. Passamos para o planejamento estratégico. Então, cada uma dessas etapas tem uma série de documentos de entradas e saídas que são geradas, e essa é uma visão geral. Como resultado desse planejamento estratégico, poderemos mobilizar os recursos necessários como resultado da análise prévia do que é necessário e do que está disponível, e também poderemos começar a implementar e monitorar com base nesses recursos mobilizados e, claramente, para garantir que tenhamos uma resposta de qualidade, uma resposta eficiente. Poderemos realizar um peer review operacional e uma avaliação contínua de o que está sendo feito de forma cíclica. No centro, como vocês podem ver, está a coordenação e o gerenciamento de informações, que são fundamentais em todos os pontos do ciclo de programação humanitária, para assegurarmos que isso seja feito da maneira mais eficaz e eficiente. Assim, a programação humanitária nos diz como é que vamos lidar com as emergências e desastres que têm um impacto humanitário no mundo. Aqui temos como resultado alguns produtos, e estes são os principais produtos que você pode consultar. Verá que estão em várias partes dentro do que mencionei, do Sistema das Nações Unidas. Então, temos, por exemplo, o primeiro documento que se vê aqui na imagem é a visão geral das necessidades humanitárias de um dos países da região. Então, esse panorama de necessidades humanitárias é realizado sob consenso da equipe humanitária do país e do governo local e, de alguma forma, é determinado qual é a situação atual deste país. Quais são as necessidades humanitárias que temos? Posteriormente, em um processo de análise, esse documento alimenta o plano de resposta humanitária, que é o resultado de uma encruzilhada de necessidades versus as capacidades e o possível financiamento também que vamos aspirar a obter. Assim, como resultado disso, também teremos um pedido de financiamento, de funding internacional, para poder colocar em jogo este plano de resposta, pois sem este financiamento não seria possível implementar essa resposta. Mas pelo menos nesse nível podemos custear. E se colocarmos todos os planos de resposta humanitária de cada país que o requer, ou região do mundo, teremos um Global Humanitarian Overview, que é a revisão global do tema humanitário de tempos em tempos, trimestralmente ou anualmente. Então, são expressas todas as necessidades humanitárias do planeta em um documento único e atualizado. E todos os documentos mencionados, eles estão disponíveis online. Portanto, é algo que podemos revisar e são informações bastante ricas
e eu recomendo que as acessem. O processo tem que ser abrangente definitivamente, tem que almejar o futuro, porque, como o Covid nos ensinou, os desastres evoluem e mudam mais rapidamente do que talvez nos preparamos. E isso tem que ser priorizado. Infelizmente, não temos todos os recursos para atender a todas as situações ao mesmo tempo, nem todo o financiamento para poder atender todas as pessoas que precisam de ajuda. Então, temos que ter uma espécie de priorização que nos permite torná-lo o mais eficiente possível. Então, vamos falar um pouco sobre o sistema de coordenação humanitária. E aqui no gráfico, observamos dois níveis, a nível global e a nível nacional. Como mencionei, temos uma série de componentes no sistema de comunicação humanitária. O primeiro é o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, que é a OCHA. Também temos o Secretário-Geral Adjunto e Coordenador do Socorro de Emergência, que é o SGERC, o Comitê Permanente Interagências, IASC, o Coordenador Humanitário HC e a Equipe Humanitária do País, HCT, e aos clusters, que talvez seja um conceito novo, mas vamos abordá-lo juntos. E o consórcio de ONGs, ou as organizações não governamentais. Então vemos que temos duas dimensões, como eu disse anteriormente, a nível global e a nível nacional. A nível global, o IASC é predominante. E o que é o IASC? É um fórum único entre organizações para coordenação, formulação de políticas e tomada de decisões, envolvendo parceiros, organizações humanitárias, tanto das Nações Unidas quanto de fora, como o Banco Mundial, a Cruz Vermelha, a Federação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E isso tem a intenção de tentar melhorar a coordenação humanitária com base em experiências passadas em que se percebeu que havia muita oferta de ajuda, muitos atores no local quando ocorre um desastre, mas muita coordenação também e muito uso ineficaz de recursos. Então, o IASC é o único grupo de tomada de decisões relacionadas com a resposta humanitária que, além de incluir as Nações Unidas, incluem o Banco Mundial, o Comitê da Cruz Vermelha, ONGs e outros, isso em âmbito global. Em âmbito nacional, temos o coordenador humanitário, que é o representante máximo das entidades humanitárias do país, e nós temos a equipe humanitária do país. Essa equipe representará as diferentes vertentes do campo humanitário no país e trabalhará, como veremos mais adiante, na atenção da emergência humanitária. Então, o primeiro que eu mencionei foi o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, e basicamente sua missão é a seguinte: mobilizar e envolver instrumentos, mecanismos e parceiros de financiamento para garantir a satisfação das crescentes necessidades humanitárias. Então, teríamos a visão geral humanitária, que alimenta o HRP, que é o Plano de Resposta Humanitária, e temos aqui um gráfico do lado direito em que vemos que, principalmente a OCHA, é coordenação. Coordenação de recursos para respostas e garantia de uma assistência humanitária mais adequada. Coordenações humanitárias eficazes e baseadas em princípios, todos os 4 princípios que vimos no início, defende os direitos das pessoas necessitadas. É sempre importante que alguém que saiba poupar e zelar bem pelos interesses dessas pessoas necessitadas. Muitas vezes nos esquecemos de colocá-las no centro de nossa resposta. Promove também, em tempos de não desastres, a preparação e prevenção, para evitar essas dependências, essa necessidade de acionar mecanismos internacionais. Facilita soluções sustentáveis ao longo do tempo, em vez de uma abordagem reativa que é ativada toda vez que algo acontece, e que depende disso. Busca torná-lo sustentável ao longo do tempo. Outro aspecto que eu comentei com vocês é a coordenação humanitária. Então, quando um país é afetado por um grande desastre ou conflito, seja esse de decorrência lenta ou rápida, como um terremoto ou uma seca, um dos primeiros passos é a resposta humanitária. E, evidentemente, ter alguém que lidere, alguém que seja um coordenador geral no aspecto humanitário,
e essa pessoa será o coordenador humanitário. Essa pessoa lidera e coordena o trabalho das organizações humanitárias, tanto das Nações Unidas quanto as externas a ela. Também estabelece e lidera a equipe humanitária do país, que é o principal fórum de supervisão e tomada de decisões operacionais e estratégicas sobre resposta. Eu havia mencionado outro fórum, que é o IASC, mas esse fórum não é para a resposta de emergência. Não é para a tomada de decisões operacionais. É de políticas de longo prazo e de maneira a fazer as coisas melhor. A equipe humanitária do país é de campo, como uma forma de supervisão e tomada de decisão operacional sobre a resposta em si de uma situação que está em andamento. Também, essa equipe humanitária deste país deve avaliar a situação e identificar as necessidades que são específicas para o que está acontecendo. A capacidade do país e das organizações internacionais, além da sociedade civil, para poder fazer uma análise entre o que é necessário e a demanda que podemos cobrir com a oferta de ação humanitária no país. Este é um gráfico que nos ajudará a entender como interagem o tipo humanitário de país e a coordenação de clusters que veremos com mais detalhes adiante. Na equipe humanitária do país, seus membros trabalham juntos para desenvolver uma estratégia geral e planos específicos com um trabalho inclusivo e participativo. Trabalha em conjunto com o coordenador humanitário para elaborar uma recomendação sobre quais clusters devem ser ativados. E não se preocupe com os clusters, pois ainda vamos abordá-los. Coletar informações sobre os recursos necessários para aplicar no apelo humanitário. Portanto, não é apenas um nível geral se não tivermos o detalhe sobre o que vamos especificar como necessário para poder atender a situação. E promove o cumprimento de normas internacionais, como vimos no início, a importância dos 4 princípios. E os princípios e diretrizes que determinam o IASC, que é o Fórum Internacional para gerar essas políticas e boas práticas, de como lidar com situações humanitárias. Essa é a abordagem de clusters. E como observado no gráfico, temos uma série de clusters e muitos destes serão ou poderão ser ativados quando as situações ocorrem. Então, os clusters são a principal ferramenta utilizada pelos agentes humanitários para melhorar a coordenação, porque permitem agrupar organizações por interesses ou por linhas de trabalho principal. Existem clusters globais que estão sempre ativos à espera de que ocorra uma situação regional ou nacional para ter uma resposta local, e clusters nacionais que muitas vezes são ativados quando necessário durante uma crise, durante situações de crise prolongada como na Somália e no Haiti. Alguns clusters permanecem ativados, enquanto alguns clusters nacionais ficam ativados por muito tempo. Então, eles permanecerão ativados quando necessário, em coordenação com o governo local. Um cluster é um grupo de organizações humanitárias do mesmo setor da ação humanitária, ou seja, trabalham no mesmo setor e podem incluir desde as Nações Unidas, ONGs, Cruz Vermelha, Crescente Vermelha em nível nacional ou regional, e associações civis também em muitos casos. Então aqui temos, por exemplo, alguns casos. Temos saúde, logística, nutrição, temos proteção, temos abrigo, temos educação. Então, eles são agrupados por cada um desses grupos de trabalho. Então, clusters nacionais são temporários e só são acionados quando a necessidade de coordenação é insuficiente para a capacidade nacional. E são feitos para evitar deficiências ou duplicar o trabalho que está sendo feito com as comunidades afetadas. Então, antes de concluir essa abordagem aos clusters, basicamente todas as organizações trabalhavam no que parecia melhor para ela, sem ter uma visão se outra pessoa já estava fazendo isso, se outra pessoa já estava duplicando esse trabalho. Então, com a abordagem de clusters, podemos ter a capacidade estratégica de ver quem está trabalhando em quê, o que ela está fazendo, que não é necessário, e onde nossos esforços seriam mais apreciados.
Portanto, o foco é uma maior transparência e responsabilidade de forma clara, maior previsibilidade também, porque as responsabilidades são mais claras e existem mecanismos formais para avaliá-lo, além de um compromisso com as autoridades nacionais e locais, porque isso nos permite ter uma única frente que informa, que coordena e que permite manter a legitimidade do poder local. E também permite a inclusão de comunidades afetadas, dando-nos um espaço em que se pode participar das suas soluções. Evidentemente, não podemos deixar de lado o setor privado. O setor privado é muito importante, pois é o sustento de grande parte da população. Portanto, é um parceiro fundamental que não podemos deixar de fora. No passado fizemos isso, mas ele deve estar sempre incorporado na resposta, pois nos permite reativar economias. Então, estamos falando do Banco Nacional como provedor de mercado locais, mercados de produtores, etc. Por isso, temos algumas iniciativas a nível da nossa região, como o CBI, em que participam diferentes partes interessadas que permitem ter um mecanismo para o setor privado, e também na UNDRR temos a Aliança do Setor Privado para a Sociedade Resiliente a Desastres, que é uma rede de entidades que se dedicam ao trabalho, não necessariamente na coordenação humanitária, mas na redução do risco de desastres e como um longo alcance para evitar ter que chegar a uma situação de ação humanitária. Este é um exemplo de como ocorre o ecossistema de coordenação humanitária. E temos aqui um exemplo da faixa de Gaza, em que temos Gaza e West Bank na parte inferior. Mas também temos a equipe humanitária do país, onde estão os chefes das agências das Nações Unidas, a representação dessa equipe humanitária do país e das ONGs. Aqui estão algumas locais e também temos a coordenação com clusters, como exemplo o cluster de segurança alimentar, de abrigo, shelter, educação, saúde e nutrição de maneira conjunta, proteção e WASH, que se refere à água, saneamento e higiene. E cada um desses clusters tem temas mais específicos que requerem maior atenção. E são gerados grupos de trabalho, working groups, específicos para cada um deles. Um working group, por exemplo, pode ser de pandemias, dengue, covid, cuidados de menores, cuidados de pessoas vulneráveis, etc. Mas que são gerados devido à demanda, conforme é necessário ter estruturas de coordenação maiores de acordo com um grande número de organizações que estão participando. E, evidentemente, temos os atores de desenvolvimento, porque os atores de desenvolvimento, de certa forma, não são participantes da ação humanitária como resposta. No entanto, os atores de desenvolvimento, muitas vezes, a UNDRR percebe se eles estão preocupados que a ação humanitária não reconstrua os riscos que nos levaram a essa situação de necessidades humanitárias atuais. Então, eles estão em constante alinhamento para garantir que daqui para frente tenhamos uma sociedade mais segura. Numa sociedade há também as autoridades nacionais, as agências, os ministérios, os centros operacionais de emergência, tanto do governo local como os das organizações internacionais. Então, também temos tarefas, um grupo de trabalho, uma task force do que é gênero para garantir que haja uma abordagem transversal ao gênero e assim por diante. Então, pode parecer um pouco mais complicado do que realmente é, mas é uma estrutura bastante flexível e muito melhor em relação ao que tínhamos antes, em que basicamente tínhamos ao governo e ao redor do governo uma infinidade de organizações tentando fazer o que melhor podiam de uma forma que agora identificamos ineficaz e contraproducente para o que se buscava. Quero encerrar com algumas mensagens chaves. A primeira delas é que precisamos pensar sobre um futuro em que as Nações Unidas seja cada vez menor e que se torne minimamente necessário. E assim como acontece com o empoderamento dos governos locais, para que os governos locais tenham capacidade operacional e a capacidade técnica
e também construam resiliência a longo prazo de tal forma que quando ocorra uma seca ou um terremoto, a comunidade tenha meios financeiros e técnicos para poder se ajudar e recuperar de forma mais rápida. Isso vai gerar um efeito de bola, fazendo com que a sociedade seja resiliente. A segunda coisa é que se fortalecermos as capacidades e reduzirmos vulnerabilidades, como mencionei, e aqui vem o aspecto da redução do risco de desastres da UNDRR, há uma melhor preparação para todos os tipos de riscos, com uma abordagem multi-riscos, uma abordagem para construir resiliência, não apenas para o grande terremoto ou para a grande seca, mas pensar nas capacidades gerais, uma linha de base forte que nos permite estar preparados para o próximo cisne negro, que seria o próximo evento não planejado para o qual não estamos preparados. E também que as pessoas devem estar sempre no centro do processo. Eu mencionei algumas vezes na apresentação, mas nunca cansarei de repetir, no processo as pessoas devem estar sempre no centro, desde a sua concepção até a sua implementação, já que este é o fim último e primordial do que fazemos. Isso protegerá suas vidas, seus meios de subsistência, não deixando ninguém para trás. Essa abordagem é muito mencionada nas Nações Unidas e é muito importante mencioná-la. Nunca podemos deixar ninguém para trás em nossas ações, em nosso planejamento. Muito obrigado pelo seu tempo. Essa é a apresentação que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado.